presença dele é real nesse lugar. A minha oração antes de chegar nesse altar é: Deus, se eu não precisar falar nada e o Senhor estiver ali, é suficiente. Porque a presença dele, ela preenche aquele vazio que existe dentro de nós. Aquele lugar que ninguém consegue entender. Tem pessoas que casam para preencher esse espaço, mas esse lugar é dele. Ninguém pode preencher esse espaço. Esse espaço nós só vamos preencher na presença dele. E ele está aqui essa manhã, aleluia. A igreja pode sentar. Há uns 3 domingos atrás, quem estava aqui, o Senhor me deu uma injeção de ânimo. Eu tinha falado para Deus, eu falei: Deus, eu acho que agora para mim não está dando, porque o Joaquim é muito pequeno, eu durmo muito mal à noite, acordo toda hora. Eu acho que eu não vou mais conseguir trazer uma palavra por um tempo, mas eu não quero ser desobediente. Fala comigo, Pai. Fala comigo, porque eu quero ouvir o teu sim. E quando foi uma sexta-feira, eu estava aqui no culto, e Deus falou assim para mim, foi muito clara aquela voz: não tem nada a ver com você. Você precisa ajudar o seu esposo. E Deus é engraçado, porque como Ele chama alguém que sabe menos do que você para te ajudar. Se eu fosse escolher alguém para me ajudar, eu escolheria alguém melhor que eu, alguém que sabe mais, alguém que pode mais. Mas o nosso Deus é diferente. E aí, quando foi há uns 3 domingos, quem estava aqui viu, ele usou a Kênia para me trazer à memória a mensagem do Dia das Mães. E logo depois ele usou a missionária Márcia. E aqui nesse altar ela falava aquelas palavras que eu disse. Porque eu falei: Deus, eu não consigo. Deus, eu não sei pregar. Eu tenho medo. Eu tenho muito medo, Deus. Se você não tem o hábito de orar para tomar uma decisão, saiba que Ele fala. Não tome uma decisão sem antes perguntar para Ele, porque Ele responde todas as coisas. E Ele já tinha falado comigo, e quando foi naquele domingo, Ele confirmou o que Ele tinha falado. Muitas vezes a gente não consegue entender o processo que a gente precisa passar. E aí eu estava orando em casa, e normalmente quem conta as histórias para dormir é o Ed. Mas aquela noite ele já tinha dormido, e eu estava na minha hora da oração, eu estava orando, e ele falou: mãe, conta historinha. Aí eu falei: tá bom, eu vou contar, mas depois você vai dormir, tá bom? Aí ele: tá bom. E aí ele começou: conta de Davi, mãe. Tá bom. Davi era um menino. Aí ele: não, mãe. E ele começou a pular. Davi, mãe, foi levar a comida. Ele foi muito cedo. E contando a história. E eu: ai, meu Deus, nem me deixa contar e não vai terminar nunca a história. Porque eu nem o conto, ele começa a enrolar. E aquela noite, antes dele chegar e pedir para mim contar a história, minha cabeça parecia uma panela de pressão rodando. Porque eu tentava orar e eu olhava para um lado, e eu começava a orar por algo e eu falava: é impossível. E eu olhava para outra direção, impossível.
impossível, 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 e eu não conseguia concluir as minhas orações, tudo que eu ia falando com Deus, impossível, era só o impossível que tinha na minha mente. Enquanto ele estava ali, ele começou a contar a história, e quando ele falou do gigante, foi como se eu fosse levada àquela cena. E Deus disse assim para mim: sabe qual é o seu problema? É que você imagina que para mim vencer um gigante, eu preciso de um maior ainda. Não é assim nas nossas vidas? Se a gente precisa comprar um carro, a gente tem certeza de que a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter o dinheiro, quando Ele pode usar alguém, quando Ele pode abrir uma porta de um outro lugar. Então o Senhor me levou àquela cena. Você pensa que para mim fazer isso, isso e isso, eu preciso de um gigante maior. Quando não, foi com uma pedrinha, foi com apenas uma pedra que eu derrubei aquele gigante. O Senhor não trabalha como nós pensamos, e Ele sempre nos surpreende. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa manhã, Ele está nos chamando. Eu não sei você, mas sempre que Deus fala comigo sobre algo, começa a aparecer várias coisas sobre aquele mesmo assunto. E eu estava lendo o livro Crescendo em Oração, um livro que falou muito comigo, um livro apaixonante que te ensina a orar, desde pelos seus filhos, pela sua rua, pelo presidente, pelo país. Mas a verdade é que o livro, ele te dá um impulso, mas orar mesmo a gente só aprende orando. E aquele autor, ele indica muitos livros, mas um deles me chamou a atenção. Nem uma hora. Eu falei, nossa, que título diferente. Nem uma hora. Naquele mesmo momento eu parei de ler e eu fui atrás desse livro. E eu cheguei a ler um pedacinho dele. E ele é baseado naquela passagem que Jesus estava ali no monte, em que ele subiu, deixou os 3 ali e pediu que vigiassem. E quando ele volta, eles estão dormindo. E Jesus diz para eles: nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. E esse livro foi para mim como uma sarça. Logo em seguida eu comprei ele, eu terminei e eu comecei a ler esse livro. E ele começou a queimar no meu coração. E o Senhor foi trazendo mais coisas. Logo em seguida a pastora iniciou uma campanha de 30 dias de oração. E nós começamos a orar. E o Senhor trazendo a oração. E naquela noite que o Senhor falou comigo sobre, que não tinha nada a ver comigo, mas com um propósito, Ele falou: você vai falar sobre a oração. E ali eu já comecei a escrever. E eu quero ler junto com você Ezequiel 47, a partir do 1. Ezequiel 47, a partir do 1. E a oração não é um assunto fácil de ser falado, porque
a gente tem a falsa ilusão de que todo mundo que está na igreja está orando. De que todo mundo, todos os dias, ou pela manhã ou pela noite, fala com o Pai. E isso não é uma realidade. E o Senhor está nos chamando para esse lugar essa manhã. Ezequiel 47. No capítulo 40, Deus leva Ezequiel numa visão até Jerusalém. E no 47:1 ele começa dizendo assim: o homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um rio saía do lado sul do portão. Com a vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o rio ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entrar nesse mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará a vida por onde passar. Desde a fonte de Gede até Eglaim, haverá pescadores na praia do mar, e ali eles estenderão as suas redes para pescarem. Haverá ali muito peixe e muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutos. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento, e as folhas de remédio. O Senhor está nos chamando para entrar nesse rio. E mais do que isso, essa manhã, assim como Ele fez com Ezequiel, Ele começa a conduzir algumas pessoas para esse rio. Primeiro nível, os tornozelos. Ele diz assim: o homem me levou.
a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. E ele me fez atravessar o riacho, e a água chegou nos meus tornozelos. Algumas pessoas que chegaram até aqui são novas na fé. E para esses Deus diz assim: olha, vem filho, eu vou te levar. Outras pessoas chegaram até aqui, elas já conhecem essa igreja, conhecem o Ministério Aviva, sabe que é uma igreja avivada, mas elas não conhecem esse rio. Elas nunca entraram nesse rio. Então, para essas pessoas, essa manhã, Ele estará conduzindo ao tornozelo. E para você Ele diz: filho, hoje você vai começar um novo tempo. Mas por onde eu começo? Eu não sei o que fazer. Para você é leite. Porque para um recém-nascido, ele só é alimentado até os 6 meses com leite. Então, para você iniciar esse tempo na sua vida, começa lendo uns salmos. Tira 5 minutos do seu dia e ora. No livro de Salmos você vai encontrar homens e mulheres que deixaram registrado ali suas súplicas, de dias de luta, dias difíceis. E você vai começar a ter a sua primeira direção. Você vê que é engraçado? Quantas pessoas estão há anos na igreja, mas não crescem espiritualmente. Porque é impossível crescer espiritualmente se você não conhece aquele que é espiritual. E aí ele vem para um segundo nível, os joelhos. E ele continua: em seguida, ele mediu mais 500 metros. E a água subiu até os meus joelhos. A água, ele não deseja que a água pare no nosso tornozelo. Ele continua nos chamando, nos chamando. E aí você se identifica em que nível está a água para você nessa manhã. E aí nesse nível a gente vê quantas pessoas estão perdidas dentro da igreja. Por quê? Não conhecem a voz de Deus. Tá, realmente é difícil no início a gente saber quando é Ele que está falando. Mais uma vez eu li algo que simplificou muito isso, que dizia mais ou menos assim: a voz de Deus dentro da gente, Ele fala de diversas maneiras. Ele pode falar através de um louvor, Ele pode falar através da palavra, mas Ele pode falar também na nossa mente. E quando Ele fala, é algo que não é seu. Vai para a direita, mas eu ia para a esquerda. Vai para a direita. Vai para a direita. E se você começa a trabalhar isso, você começa a entender melhor quando Ele fala. Por quê? Você vai ficando sensível à voz dEle. E a vontade dEle não é que a gente receba somente do altar, não. O véu do templo já foi rasgado. O contato é pessoal agora. O contato é direto, é eu e Ele, você e Ele. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu cresci, minha mãe sempre me levou desde pequena para a igreja.
Mas chegou um tempo que eu sentia que eu queria entender mais. E aí eu comecei em livro de Provérbios. Eu sou apaixonada pelo livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele te dá sabedoria na sua casa, para sua família, para você criar os seus filhos, para você conduzir os seus negócios. Mas eu ficava nesses livros, os evangelhos, Provérbios. Mas eu comecei a sentir como se Deus me puxasse para um rio. Você precisa avançar. E aí quando eu casei, o Ed baixou o aplicativo da Bíblia para mim. E por conta da dislexia eu lia muito errado e não conseguia entender a história. Mas com aquele aplicativo eu comecei a ouvir e acompanhar com os olhos. E aquilo vai ficando mais fácil para mim. E eu comecei a entrar em um rio. Mas a gente precisa ser sensível o suficiente para ouvir esse chamado. Porque a leitura da Bíblia, ela não é só para quem vai ministrar a palavra. A leitura da Bíblia é para mim e para você. Quando vier uma adversidade, encontrar ali forças para sair daquela situação. É para saber como agir, o que fazer, de que forma fazer. E ali ele entra no nível da cintura. Ainda no 4, mais 500 metros, a água chegou até a minha cintura. Ele continua a medir. E eu quero ler um texto desse livro, que eu nunca tinha ouvido antes. E ele já estava, esse autor, ele já estava no nível que ele pregava em muitos lugares. E muitas pessoas se convertiam através da mensagem dele, 300, 500 pessoas. Mas olha o que ele diz: um ministério mais importante que o de pregar, o chamado à oração. Nem todos os crentes são chamados para pregar, mas todos somos chamados para orar. Orar para nós é um dever e também um privilégio. Como a água, o alimento, o oxigênio, a oração é necessária para a nossa sobrevivência espiritual. E no entanto, quantos crentes a consideram uma prática opcional? Deus está convocando o seu povo para orar. Essa manhã o Senhor está sendo específico. Ele está chamando o seu povo para orar. E essa voz começou a ecoar dentro de mim. Porque todos os dias eu faço os meus devocionais, eu leio a Bíblia, mas o Senhor começou a falar para mim: eu quero outro nível. Não, agora você não vai ouvir louvor no seu devocional. Você vai fazer, você pode fazer isso. Faz seu devocional, ouve o seu louvor. Mas agora é falar comigo. Você vai falar comigo. É outro nível agora. Eu quero te levar para um outro nível. E é isso que o Senhor está falando para mim, para você essa manhã.
Ele já mediu alguns metros, mas agora Ele precisa nos levar a outro nível. E com a oração, você tem que ser muito... Eu não sei qual palavra usar, mas assim, quando eu vou para a oração, eu coloco o relógio para despertar. Porque senão você ora 2 minutos, acho que já foi 10. Então eu falei, Deus, eu vou começar com 15 minutos. Põe meu celular para despertar e vou para o meu lugar de oração. E eu não estou falando isso para você achar que eu sou melhor, não. Eu estou falando que é possível. É possível sim, a gente tirar esse tempo. E não só é possível, é necessário. E aí eu me lembro de um dia que eu falei, Deus, eu precisava avançar, mas eu não estou conseguindo, né? Eu não sei o que eu faço. E aí quando foi, aí nesse dia eu não consegui, eu desmaiei assim, não consegui orar, eu acordei arrasada. Eu falei, ai meu Deus, não quero perder um dia. Não quero perder um dia, porque aí um dia você não ora, no outro também não dá, porque nunca dá pra gente orar. A oração é um lugar que nunca dá. Eu falei, quer saber? Vou orar meia hora, os 15 minutos de ontem, os 15 minutos de hoje. Aí sabe o que Deus falou pra mim? Você não queria aumentar o nível? A partir de agora você ora meia hora. Ele nos conduz. Sabe o que Ele está dizendo para você essa manhã? Eu não estou pedindo para você ir sozinho. Eu estou te levando a esse novo nível. Eu estou te levando. É uma escolha. A oração é uma escolha. E eu tenho escolhido priorizar e ter um encontro marcado com Ele todos os dias. E eu estou dizendo para você que é possível. Se uma mãe com um recém-nascido, já não é mais, né? 9 meses, com 3 filhos, dando aula para a 2ª série, 3ª série, uma do 2º ano, uma do 3º ano, nós 2 dando aula em casa, ele trabalhando e eu de um lado. Fica lá. Tem dia que a louça é lavada uma vez na semana. Por quê? Eu não consigo. Eu não dou conta. Agora a Maísa começou a lavar a louça, ela fala, mãe, deixa aí que na quinta eu lavo. Aí fica segunda, terça, quarta. Na quinta-feira ela lava. E a louça fica lá até quinta-feira, o dia que ela vai lavar. E a Júlia cuida do Joaquim. Pra quê? Pra me fazer o almoço. Preciso fazer o almoço, vou dando aula, vou colocando, jogando roupa na máquina. Na hora que der eu estendo. Lavo o dia inteiro, no final do dia eu vou lá e estendo. Quando a gente tem uma prioridade. E eu sei que a vida de muita gente aqui é muito corrida. Parece que não dá tempo de a gente fazer mais nada. Mas Ele está dizendo, eu quero exclusividade. Eu quero ser sua prioridade. Eu quero ser a sua prioridade. Quarto nível. Finalmente mediu mais 500 metros. E o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Ele está te chamando para um lugar que você não tem mais controle. Sabe, nesse lugar é necessário a gente saturar a nossa mente com a palavra de Deus. Essa semana eu ouvi uma história. Falava de um filho muito obediente.
que pediu ao seu pai: pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas aquele pai, mesmo sabendo todo o sofrimento que aquele filho passaria, aquele pai cumpriu o propósito que ele tinha para a vida do filho. Ele não vai tirar nada da nossa vida, ainda que estejamos sofrendo, se for para interferir no propósito. Ele não vai. Mas aqui nesse nível, Ele fala para mim e para você: a sua mente precisa estar saturada com a minha palavra, cheia, porque foi com a minha palavra que Jesus venceu o diabo. Naquele dia em que ele estava em jejum, nem só de pão viverá o homem, somente ao seu Deus adorará. A gente não vai conseguir vencer se nossos dias de guerra, se nossos dias de luta não estivermos com a palavra dele em nosso coração, na nossa mente. Quinto, agora você vem para fora. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Nas duas margens do rio, cresceram árvores frutíferas, de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutos. As frutas servirão de alimento, e as folhas de remédio. Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. Lá em casa é assim: mãe, posso ir pro parquinho? Vai. Quando volta, parece que virou nosso pai, virou nossa mãe. Aí fala: vocês estão assim bem nervosinhas, né? Nunca. Vai pra louça, uma vai pra louça e a outra vai cuidar do menino. E tem pessoas aqui essa manhã que Deus está fazendo do mesmo jeito. Até hoje eu deixei você ir, mas agora Ele está falando: vem, eu quero você nesse lugar, O propósito é muito maior. Jesus essa manhã está dizendo: agora sai para fora. Você já mergulhou? Porque tem algumas pessoas aqui essa manhã que já mergulharam nesse rio. E Ele está dizendo: sai para fora. Para quê? Sai para fora porque agora, através da sua vida, pessoas serão curadas. Através da sua vida, pessoas serão alimentadas. Jesus disse: vão e curem os enfermos, expulsem os demônios, vão. Foi para isso que Ele nos chamou. Talvez você se identificou com essa parte: eu já mergulhei no rio. Então para você essa manhã é: sai para fora. Sai para fora. Quantas pessoas precisando de você. Mas eu não consigo. Eu não posso. Eu não dou conta. Ele nunca pediu para a gente dar conta.
Ele só pediu para a gente ficar com Ele. É Ele quem guia os nossos passos. É Ele quem nos direciona. É Ele quem vai direcionar você a cuidar dos seus filhos. É Ele quem vai direcionar você, a sua esposa, o seu esposo, no seu trabalho. Sai pra fora! Atos 4:13. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples, sem nenhuma instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Você não precisa saber muito. Você não precisa ter muito. Ah, mas eu preciso. Para mim, eu preciso. Não, não. Você só precisa andar com Ele. Você só precisa andar com Ele. Sabe por quê? Quando você estiver andando com Ele, o seu jeito de andar vai falar. A sua família vão olhar para você. Uau, que família! Esses dias eu tomei um susto. Minha amiga falou assim: nossa, uma outra amiga dela falou assim, que quer ser igual você, sua mãe. A pessoa estudou, trabalhou a vida inteira e falou que quer ser sua mãe. Por quê? Quando a gente começa a andar com Ele, tudo, as folhas virarão remédio, os frutos vão alimentar. Ele está nos chamando para andar com Ele essa manhã. O que transformou aqueles homens sonolentos? Quando Jesus voltou ali, em homens que transformaram a sua geração, em homens que fizeram um exército. Um exército espiritual. Está aqui, ó, Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Foi a oração que transformaram aqueles homens, que até a sombra deles, aonde eles passavam, pessoas eram curadas, pessoas voltavam a ver. Foi a oração. Fique de pé essa manhã. E eu queria que, com muita sinceridade diante de Deus, você falasse para Ele qual é o seu nível. Olha, Pai, meu nível ainda é lá embaixo, mas eu quero ser conduzido por esse rio. O meu nível já está aqui, mas eu não consigo avançar. Ah, Deus, eu já mergulhei nesse rio, mas para mim, eu não sei o que fazer. Para mim é tudo. Eu achei que era tudo, mas Ele está dizendo: não é. Não é tudo. João 14:26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. O Espírito Santo está nos ensinando essa manhã. É o Espírito Santo, porque eu não sei nada, mas Ele está nos guiando.
Ele está nos levando para esse outro nível. Queria que você fechasse os seus olhos. Pai, essa manhã eu quero te pedir, não nos dê descanso. Não nos dê descanso até que nós possamos alcançar o nível para o qual o Senhor está nos chamando. Não nos dê descanso, Pai. Não nos dê descanso até que a nossa mente esteja saturada da Tua palavra. Não nos dê descanso, Pai, porque sem Ti, Pai, quando nós pisamos nas águas, nós afundamos. A gente tem até fé para dar o primeiro passo, mas logo em seguida a gente afunda. Essa manhã, Deus, assim como o Senhor tem me ensinado, eu quero te pedir, Pai, leva-nos a outro nível, Deus. Leva-nos a outro nível, Pai. Somos carentes, necessitados da Tua presença, Pai. Nada podemos sentir, Deus. Nos entregamos ao Senhor essa manhã. Traz salvação para famílias aqui neste lugar. Traz restauração em casamentos, Deus. Restitui famílias, Pai. O poder está na Tua palavra, Deus. Estamos clamando porque sabemos que o Senhor pode. O Senhor é o único que pode, Deus. Queremos saturar a nossa vida com a Tua presença, Pai. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. É pela Tua presença que estamos pedindo, Pai. Transforma os nossos dias.